Veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos, que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas, que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso. Eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como um berilo, e as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entroçada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam, e quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbora, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbora, sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbora, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor.
Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ezequiel, capítulo 3. E ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando, e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel, e diga-lhe as minhas palavras. Uai, seu app de vídeos curtos.